Por que os japoneses foram tão brutais na Segunda Guerra Mundial? O Japão é conhecido como a terra do anime, sushi e sumo. Hoje, quando estrangeiros pensam no Japão, as primeiras coisas que vêm à mente provavelmente são Godzilla, polidez impecável e inovação tecnológica. No século passado, porém, havia uma reputação diferente e muito mais sombria associada à Terra do Sol Nascente. O que causou essa reputação infame de crueldade? Bushido. A explicação tem raízes que remontam a séculos atrás. O Japão era um mosaico de estados feudais que estavam em um estado quase constante de guerra, atingindo seu auge durante o período Sengoku Jidai, que começou em meados do século XV e terminou em 1603 com o estabelecimento do Shogunato Tokugawa. Com as lutas intermináveis, foi dada enorme importância cultural na classe dos guerreiros, os samurais. Durante a estabilidade do shogunato Tokugawa, essa atitude cultural foi formalizada em um código moral de conduta dos guerreiros chamado Bushido, que significa caminho do guerreiro. O Bushido mudou em seus princípios ao longo dos séculos, mas alguns dos principais valores, como o autossacrifício, a bravura impetuosa diante do inimigo e a lealdade inquestionável ao seu daimyo ou senhor, nunca mudaram. A Era dos Samurais terminou após a restauração Meiji em 1868. As antigas classes sociais rígidas das eras anteriores foram eliminadas, e o Japão passou por uma rápida industrialização após séculos de isolamento. O Bushido foi readotado para a Era Moderna, com o imperador Hirohito e seus oficiais militares substituindo o Shogun e os daimyo. Seus ensinamentos dominaram as ações antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão começou a se modernizar rapidamente usando inovações industriais, tecnológicas e militares ocidentais, e o código Bushido foi adaptado para se encaixar nesse novo cenário moderno. Antes da guerra, o sistema escolar japonês já adotara totalmente o militarismo disciplinado do Bushido. Os estudantes eram doutrinados em um sistema de disciplina implacável que enfatizava a obediência à autoridade como a mais alta das virtudes. Isso era imposto por métodos cruéis, como ser espancado pelos professores, levar golpes de bengalas ou espadas de madeira, ser forçado a dar voltas correndo até cair de exaustão ou segurar objetos pesados com os braços estendidos, e outras coisas que os instrutores inventassem. Esse tipo de doutrinação levou a uma geração que tinha lealdade inabalável ao seu imperador e aos seus superiores, e eles obedeciam sem questionar, sem recuar, sem se render. Talvez o aspecto mais infame da cultura japonesa nessa época fosse a disposição de lutar até o fim. De acordo com a visão deles sobre a guerra, se render era uma desonra insuportável, uma marca de vergonha para qualquer combatente. Quando outros exércitos percebiam a futilidade de continuar lutando e se rendiam, os militares japoneses continuavam lutando independentemente das baixas. Para comparação, para cada soldado aliado capturado na Segunda Guerra Mundial, 3 eram mortos no campo de batalha. Enquanto os militares japoneses sofriam 120 mortos para cada soldado capturado, muitas vezes recorriam a ataques banzai, lançando-se contra o inimigo em vez de se render. Isso recebeu o nome do grito de guerra deles, Ten no Reka Banzai, que significa aproximadamente longa vida ao imperador. Um dos ataques banzai mais famosos aconteceu em 6 de julho de 1944 em Saipan. Após 3 semanas de combate, os americanos tomaram quase toda a ilha e cercavam os japoneses restantes. Em vez de se render, o tenente-general Yoshitsugu, o oficial comandante, cometeu seppuku, ou suicídio ritual, diante de seu fracasso, outra tradição samurai. Os homens e oficiais restantes, assim como muitos civis, então se lançaram com total desespero contra as linhas americanas, esperando matar o maior número possível de soldados antes de serem mortos nos combates ferozes que se seguiram, muitos deles em lutas desesperadas corpo a corpo. Nas 12 horas seguintes, eles se espalharam pela ilha em fúria, invadindo várias posições americanas antes do amargo fim. Estima-se que cerca de 4.300 soldados japoneses morreram dessa forma, em vez de se renderem, no maior ataque banzai da guerra. Eles não estavam sozinhos em sua resistência fanática. Centenas de civis se jogaram de penhascos em vez de se deixarem capturar pelos americanos horrorizados. Embora esse tenha sido o maior ataque banzai da guerra, eles seriam repetidos várias vezes durante a campanha de avanço de ilha em ilha. Qualquer sobrevivente cometia seppuku, preferindo a morte à captura. Soldados japoneses frequentemente fingiam se render, depois jogavam granadas ou sacavam pistolas contra soldados americanos que haviam baixado a guarda.
Após vários desses incidentes, a maioria dos americanos deixou de acreditar nas tentativas de rendição e passou a atirar no soldado supostamente rendido, evitando o risco. O exemplo mais extremo dessa atitude de nunca se render foi o kamikaze, que significa vento divino. Esses pilotos colidiam seus aviões deliberadamente contra navios inimigos numa tentativa desesperada de deter o avanço em direção ao território japonês. Esses pilotos eram enviados em missões sem retorno para causar o máximo dano à frota inimiga. Os ataques kamikaze atingiram seu auge em 1945 na Batalha de Okinawa, a última etapa antes do próprio Japão. Enxames desses pilotos fanáticos atacaram a frota americana, matando mais de 5.000 pessoas, a maior perda de vidas que a Marinha dos Estados Unidos sofreu em uma única batalha. Mesmo com seu Império do Pacífico em ruínas, a nação japonesa não se rendia, chegando até a distribuir lanças de bambu para as crianças das escolas. Durante o planejamento da invasão, os militares americanos esperavam ter que lutar contra a maioria da população. Em antecipação à Operação Downfall, as estimativas de possíveis baixas dos aliados chegaram a até 1 milhão e meio milhão de medalhas. Coração Púrpura foram produzidas, um número tão alto que essas medalhas originais ainda estão sendo entregues até hoje. Não seja feito prisioneiro. Como o próprio conceito de rendição era inconcebível para a mentalidade militar japonesa, eles não sentiam nada além de desprezo pelos combatentes inimigos que depunham suas armas. Esses homens haviam abandonado sua honra, e em uma sociedade baseada na honra, isso tornava os prisioneiros de guerra a escória. Além disso, havia a postura do Japão quanto à Convenção de Genebra, que regulava o tratamento de prisioneiros de guerra. O Japão chegou a assinar a convenção, mas não a ratificou. Como resultado, eles ignoraram seus princípios e alguns oficiais a chamaram depreciativamente de Código dos Covardes. Então, quando as tropas aliadas se renderam, como quando 80.000 soldados britânicos, indianos, malaios e australianos se entregaram em 1942 na queda de Singapura, eles ficaram surpresos. Como um verdadeiro homem de combate poderia se render tão facilmente? Como não tinham honra, os prisioneiros eram tratados como animais, com pouco respeito pelo seu bem-estar. Forçados a trabalhos pesados, eram mantidos famintos, espancados e executados por pequenas infrações. Eles podiam ser usados para a prática de baioneta ou decapitados com as espadas dos oficiais por puro capricho. Esse tratamento elevou assustadoramente a mortalidade dos prisioneiros de guerra. Para comparação, a taxa de mortalidade de soldados aliados em campos de prisioneiros de guerra alemães era de cerca de 1,2%. Aqueles que tiveram o azar de serem capturados pelos japoneses sofreram uma taxa de mortalidade de até 37%. O tratamento dos civis. Esse flagrante desrespeito pela vida humana também incluía os civis. Além da sua forma de bushido, os japoneses também tinham visões profundamente xenofóbicas em relação aos estrangeiros, especialmente os chineses. Já em 1931, o Japão começou a invadir o território chinês, o que resultou na eclosão da Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937. Em dezembro daquele ano, o exército japonês capturou a cidade de Nanquim. Durante os 2 meses seguintes, a população foi sistematicamente submetida a um dos saques mais brutais da história. As estimativas variam, mas entre 100 e 300 mil civis chineses foram mortos, com inúmeros casos de tortura, agressão e assassinatos cometidos. Em certo momento, 2 oficiais japoneses competiram entre si para ver quem conseguia decapitar 100 chineses mais rápido, embora tenham ultrapassado esse número ao assassinarem 106 e 105, respectivamente. De longe, o aspecto mais horripilante desse desprezo pela vida humana foi a Unidade 731, forma abreviada de Destacamento 731 da Manchúria, uma equipe de pesquisa em guerra química e biológica. Essa unidade do Exército Imperial Japonês realizou experimentos em prisioneiros capturados, na maioria das vezes chineses e coreanos. Os prisioneiros eram infectados com várias doenças para documentar o progresso da enfermidade. Membros eram decepados e órgãos eram removidos enquanto a vítima ainda estava viva para determinar o progresso da doença ainda no tecido vivo. Armas também eram testadas em pessoas vivas, incluindo pistolas, facas, baionetas, explosivos como granadas, lança-chamas e qualquer outra coisa do arsenal japonês era usada nos cativos. A eficácia era anotada para estudo. Esses são apenas alguns dos horrores que a Unidade 731 infligiu aos indefesos. Após a guerra, o governo e o povo japonês se distanciaram o máximo possível do fanatismo do meio do século XX.
Com o pacifismo escrito em sua constituição, a cultura japonesa mudou, agora focando muito mais no avanço tecnológico e na conexão com o mundo exterior. Uma mudança de 180 graus em relação ao seu passado. Os penhascos de Saipan nunca foram feitos para ecoar com gritos. Mas em julho de 1944, soldados americanos ficaram paralisados enquanto famílias japonesas inteiras caminhavam em direção às bordas rochosas da ilha. Alguns se agarravam uns aos outros, alguns rezavam, muitos apenas choravam, e então, um após o outro, eles pularam. Para muitos civis, foi a última ordem que receberiam em vida. Soldados japoneses haviam dito a eles que os americanos iriam matá-los e torturá-los. A propaganda mostrava os americanos como demônios com garras e presas. Render-se era descrito como algo pior do que a morte. Koyo Shiroama, de 5 anos, lembrava do aviso desesperado de seu pai. Os americanos vão te matar, você deve tirar a própria vida. Momentos depois, Koyu seguiu a multidão e pulou, mas sobreviveu porque sua roupa ficou presa em um galho. Esse horror não foi um incidente isolado. Cenas semelhantes aconteceram em Tinian, em Saipan, e mais tarde em uma escala massiva, em Okinawa. E por trás de tudo isso estava a mesma força motriz, o medo. Medo construído ao longo de anos de propaganda, medo endurecido pela experiência de batalha e medo alimentado pela percepção de que o inimigo que o Japão antes zombava poderia na verdade ser imparável. Aqui vai a pergunta direta. Os japoneses realmente temiam os americanos na Segunda Guerra Mundial? Muito antes de Pearl Harbor, as percepções japonesas sobre os americanos eram moldadas pelo ressentimento e pelo atrito cultural. Os Estados Unidos haviam imposto severas sanções econômicas em resposta às guerras do Japão na China e à sua expansão para a Indochina francesa. Esses embargos, principalmente ao petróleo, ameaçavam toda a máquina de guerra japonesa. Para muitos cidadãos japoneses, essa posição americana parecia deliberadamente hostil e humilhante. A propaganda reforçava isso. Os americanos eram retratados como fracos, individualistas e desprovidos de qualquer forma de bushido, o espírito guerreiro que a ideologia japonesa valorizava acima de tudo. O Ocidente era decadente, preguiçoso e espiritualmente vazio, tecnicamente avançado, claro, mas fundamentalmente fraco. Para uma sociedade imersa na cultura marcial, essa distinção era importante. O Japão acreditava que sua disciplina coletiva e disposição para o sacrifício triunfariam sobre a abundância material dos Estados Unidos. Em resumo, antes da guerra, muitos japoneses menosprezavam os americanos. Eles não os temiam. Quando a guerra começou, as unidades japonesas ganharam experiência direta lutando contra os americanos em lugares como Guadalcanal, as Filipinas e as Ilhas Salomão. Seus relatos revelam um quadro complexo. Os soldados de infantaria americanos eram vistos como atiradores habilidosos, bons com granadas e contavam com forte apoio de artilharia. Os japoneses se impressionaram com a rápida adaptação das forças americanas, o uso de armas combinadas e a eficiência em explorar seu poder industrial. Mas as avaliações ainda refletiam a arrogância do período pré-guerra. Oficiais japoneses afirmaram que os americanos eram pouco proativos, faziam reconhecimento inadequado e dependiam demais do poder de fogo. Os depósitos de suprimentos eram vistos como extravagantes, reforçando a ideia de que os americanos eram mimados e frágeis. Nesse estágio, os japoneses viam seu inimigo como capaz, mas ainda inferior em espírito. Essa percepção não duraria. No final de 1943, algo mudou. Apesar das pesadas baixas, as forças americanas continuaram avançando. A Marinha dos Estados Unidos substituía navios afundados em uma velocidade impressionante. Aviões perdidos eram substituídos em maior número, e divisões de infantaria enviavam tropas frescas, enquanto o Japão tinha fileiras cada vez menores e mais jovens. Para os soldados japoneses, isso era inquietante. A base industrial americana, imensa, distante e intocável, era um inimigo por si só. Diários e interrogatórios revelam comentários como: "Eles nunca param de vir, seus navios retornam mais rápido do que conseguimos afundá-los, é como lutar contra a maré." Esse foi o início de um medo genuíno, não da coragem americana, mas da inevitabilidade americana. Com a intensificação da campanha do Pacífico, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos tornou-se símbolo da ferocidade americana. Após Guadalcanal, os fuzileiros navais ganharam fama como tropas de assalto implacáveis. A propaganda japonesa amplificou essa reputação, retratando os fuzileiros navais como bárbaros desumanos, assassinos, sádicos e até criminosos recrutados de prisões. Rumores absurdos circulavam, afirmando que os fuzileiros eram obrigados a matar suas próprias famílias para provar sua lealdade. Absurdo? Sim, mas eficaz.
Muitos soldados japoneses passaram a acreditar que se render aos fuzileiros navais era equivalente à tortura ou execução. Os civis também absorveram essa crença, preparando o terreno para os suicídios em massa que chocariam as tropas americanas em 1944 e 45, quando as forças americanas chegaram a Saipan. O medo entre a população japonesa havia atingido seu auge. Após combates brutais e uma última carga banzai, os defensores japoneses estavam destruídos. Os civis, condicionados por anos a acreditar que os americanos eram monstros, agora enfrentavam o que acreditavam ser seu destino. Centenas, possivelmente mais de 1000, escolheram o suicídio. Anotações em diários de soldados americanos descreviam as cenas com incredulidade. Famílias inteiras caminhando calmamente até a beira, se curvando em direção ao mar e pulando de mãos dadas. As tropas americanas tentaram tranquilizá-los aos gritos e usaram intérpretes em japonês, mas pouco adiantou. O medo superou a razão. Dos cerca de 20.000 civis de Saipan, até 13.000 morreram durante a batalha, embora números exatos sejam difíceis de verificar. Essa tragédia tornou uma coisa inegável: a propaganda de guerra do Japão tinha sido bem sucedida demais. Vários fatores reforçaram o terror japonês à medida que a guerra continuava. Um deles foram rendições fingidas e combates brutais corpo a corpo. Os soldados japoneses frequentemente fingiam se render antes de detonarem granadas ou usarem facas a queima-roupa. Médicos americanos, frequentemente desarmados ao atender feridos, eram mortos assim. As tropas americanas passaram a desconfiar de rendições, o que fez com que rendições legítimas fossem às vezes recebidas com tiros preventivos. Para os observadores japoneses, isso parecia uma prova da selvageria americana. Segundo, a coleta de troféus. Apesar de não ser generalizada, a coleta de crânios, dentes e orelhas por alguns militares americanos chocou os japoneses e o alto comando americano, que impôs proibições rigorosas. Civis e soldados japoneses frequentemente ouviam rumores, alguns verdadeiros, a maioria exagerados, de que americanos coletavam partes de corpos como troféus. Dado o clima de desumanização mútua, essas histórias se espalharam rapidamente. Quando a mídia e jornais divulgaram essas histórias, a rendição pareceu ainda mais impossível. O terceiro fator era o poder de fogo americano. Talvez nada provocasse mais pavor do que a artilharia americana e o bombardeio naval. Diários japoneses mencionam frequentemente o poder devastador dos canhões navais dos Estados Unidos, bombardeios noturnos que tornavam o sono impossível e projéteis que caíam sem parar. Para soldados que foram criados para acreditar no espírito acima das máquinas, essa demonstração de poder industrial esmagador era psicologicamente devastadora. Em 1945, a Guerra do Pacífico havia se tornado um ciclo vicioso de terror. O Japão ensinou seu povo que os americanos eram monstros. Os soldados japoneses agiam de formas que aumentavam a desconfiança dos americanos. As respostas dos americanos confirmaram os temores dos japoneses, justificando mais resistência e brutalidade. Nenhum dos lados via o outro como totalmente humano. Okinawa, a apenas 340 milhas do Japão continental, foi a última e mais sangrenta batalha do Pacífico. Entre 100.000 e 150.000 civis morreram, muitos pegos entre os dois exércitos, muitos outros forçados ao trabalho escravo, e milhares foram encorajados ou coagidos a cometer suicídio em vez de se render. Quando os planejadores dos Estados Unidos analisaram as taxas de baixas em Okinawa, concluíram que uma invasão ao próprio Japão poderia matar milhões, tanto aliados quanto japoneses. Enquanto isso, o governo japonês transmitia uma propaganda cada vez mais desesperada, incentivando os civis a resistirem até a morte e alertando novamente que os americanos cometeriam atrocidades contra qualquer um que se rendesse. O medo havia consumido as ilhas principais do Japão. Quando as forças americanas ocuparam o Japão após a rendição, muitos civis ficaram surpresos com o tratamento profissional e moderado que receberam. Prova de que a propaganda de guerra havia criado uma imagem distorcida dos dois lados. Os japoneses tinham medo dos americanos? A resposta é sem dúvida sim, mas não de uma forma simples. No início da guerra, os japoneses zombavam dos americanos, dizendo que eram fracos e indisciplinados. No campo de batalha, passaram a respeitar o poder de fogo e a adaptabilidade dos americanos. Quando a derrota se tornou inevitável, o respeito virou medo da força e brutalidade americana, além de pesadelos criados por propaganda que convenceram milhares de que a morte era melhor que a captura. No final, o medo moldou a forma como a Guerra do Pacífico foi travada, como os civis se comportaram e como milhões entenderam seu inimigo. Ele ampliou a brutalidade, alimentou a determinação e contribuiu para tragédias que ainda assombram a memória da guerra até hoje.